Escatologia Preterista Completa. Vídeo em Fala todas as galera! Alexandre Moraes do canal Escatologia Preterista Completa aqui novamente. E dessa vez aí vou realizar mais um vídeo da nossa série refutando a escatologia futurista. É isso aí, galera. Dessa vez aí eu estou trazendo, mais um vídeo aqui no canal Servos. Foi postado aqui um vídeo com a pregação do pastor Júnior Trovão, né? Ele já é bastante conhecido aí já nas redes sociais, já tem muitos seguidores, né, nos canais de YouTube e tá aí realizando diversas pregações, falando muito aí sobre, o fim do mundo. Então a gente vai analisar, eu vou analisar aqui com vocês e vocês vão analisar aí na casa de vocês, a visão do pastor Júnior Trovão, e vamos ver, dentro do campo da ideia, dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio, se realmente confere com o que as escrituras ali relatam dentro da história, dentro de todo o seu contexto. A gente vai analisar aqui, parte por parte, cada fala dele aqui no andamento do vídeo. Lembrando, galera, mais uma vez aí, lembrando que meu intuito aqui nessa série, refutando a escatologia futurista, o meu intuito não é denigrir a imagem de ninguém, a pessoa de ninguém, falar mal de ninguém, da vida pessoal de ninguém. O meu intuito aqui é só analisar o que ele está falando a respeito das escrituras, onde ele está botando ali a interpretação dele, e eu simplesmente, dentro da escatologia preterista, rebater esses argumentos dele. Até então, não há nada demais nisso, desde o momento que eu não venha agir de calúnia, agir de difamação, difamar ali a vida pessoal dele. Então meu intuito não é isso, beleza, galera? Então é isso aí, vamos lá. Agora Donald Trump Vamos começar. já fez um acordo com 5 países do Ocidente, do Oriente, um acordo de paz com Israel. Embora o acordo principal de paz, em que vai cessar a guerra no Oriente Médio, será feito pelo anticristo. Mas sabe o que o ministro de Israel falou? Eu postei isso no meu Instagram. Ele disse: estamos fazendo um acordo de paz entre árabes e judeus. E daqui de Israel se levantará um homem forte e poderoso. E do mundo árabe se levantará um homem forte e poderoso e intermediará a paz entre os países. Sabe quem vai fazer isso? O anticristo. Para mim... Ô pastor Trovão, Júnior Trovão, o anticristo já não se fazia presente lá na geração de João? O apóstolo João já não falou isso? Já não se manifestaram, inclusive, não era um anticristo só, de acordo com as palavras do apóstolo João. De acordo com as palavras de João, não era apenas um anticristo, eram diversos, que já se faziam presente lá na geração dele, e que inclusive ele falou que já era considerado ali a última hora, os últimos dias. E a gente vai analisar isso. Vamos lá. Olha só. Vamos dentro do campo da ideia. Olha só, pastor, o que João vai falar para a igreja que se fazia presente lá naquela geração dele. Preste atenção. Meus filhinhos, o fim está perto. Ué, pastor Júnior Trovão, mas não já passaram mais de 2000 anos, mais de 2 milênios? Se já passaram mais de 2 milênios, João lá na igreja do primeiro século, naquela geração de Jesus Cristo, lá na igreja contemporânea, já falava aqui que o fim já está perto. Já estava perto lá na época dele. Ponto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem.
Ponto. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Aí a gente pega aqui a versão, eu estou na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, agora a gente pega na versão mais antiga de Ferreira de Almeida. Olha aqui, ó. Vou botar aqui a ARA de 1993. Olha só. Filhinhos, vírgula, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Ô pastor Júnior, se naquela geração lá de João, naquela época que ele estava pregando lá, ele já considerava ali como o último tempo, como a última hora, me explica aí. Como que seria possível, no pleno século XXI, depois de 2000 anos, depois de 2 milênios, aparecer um outro anticristo? Será que João estaria mentindo? Ele seria mentiroso? Porque ele prometeu lá, ele falou lá, para a igreja do primeiro século, lá naquela geração dele, para a igreja que se fazia presente lá na Ásia habitada, naquela geração, que lá já era a última hora. A última hora, ele deixa claro isso. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes, que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, pastor Júnior. Então como que eu vou pegar esse texto aqui e vou querer colocar aqui para os dias de hoje, pastor? Vê se faz sentido isso. Vê se tem lógica com aquilo que está escrito. Vamos continuar analisando. 19. Preste atenção. Eles saíram do nosso meio. Peraí, pô. Se saíram do meio deles, significa o quê? Que esses anticristos, eles eram religiosos. Estavam dentro ali da religião. Porque era isso que eles estavam buscando ali para poder perverter as boas novas de Jesus Cristo. Porque anticristo nas Escrituras não é nada mais e nada menos daqueles que se opunham. Que se opuseram, aliás, né? Que se opuseram às boas novas de Jesus Cristo. Aqueles que foram contrários aos ensinamentos de Jesus. E o que significa esse contexto de João aqui? Como, por exemplo, digamos assim, querer ser igual a Deus, ou até mesmo assolar o templo. Porque vamos ver a referência do qual vocês confundem, do qual vocês fazem uma salada de frutas. A gente vai ver a referência, porque vocês confundem o anticristo do qual João ele faz a referência aqui em 1 João com o grande Nico. O primeiro grande Nico que surgiu foi lá com Antíoco Epifanes. Segundo, né, Daniel capítulo 8, onde vai falar ali, vai fazer a referência do chifre pequeno. Do chifre pequeno. E depois vai fazer a outra referência dentro das 70 semanas de Daniel. Primeiro Antíoco Epifanes, trazendo ali a sombra, trazendo ali o apontamento, para se cumprir na geração de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele vai mencionar em Mateus. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para 1 João. Em Mateus, capítulo 24, ele vai falar o seguinte em versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Por que Jesus Cristo fala para eles lerem? Porque isso aqui já era uma história que estava lá na Taná. Conforme é mencionado lá em 1 Macabeus, né, que vai falar de Antíoco Epifanes, vai falar de toda a assolação que ele fez lá com Judá, tentando implementar ali o helenismo, matando diversos judeus, arregaçando com muitos judeus ali, aniquilando muitos povos. E inclusive mandando fazer lá, né, profanando o templo e fazendo o sacrifício
de um porco, de um animal que era considerado como imundo para eles, para os israelitas, para os judeus. Então essa foi a primeira, o apontamento para aquilo que viria. Primeiro teve ali o primeiro grande iníquo, que foi Antíoco Epifânes, para depois vir o outro grande iníquo que vai fazer o pareamento, vai fazer a ligação ali com 2 Tessalonicenses de apóstolo Paulo, que a gente vai analisar também. A gente vai analisar. Então vocês confundem o anticristo lá do qual o apóstolo João vai falar, que sai do meio deles, que eram religiosos, que estavam dentro lá da religião, com esse grande iníquo que não tem nada a ver com o sistema religioso, e sim político. Tanto Antíoco Epifânes como o imperador Vespasiano, junto com seu filho general Tito, que fizeram a mesma coisa, e o apóstolo Paulo vai descrever isso. Vamos lá. Voltar lá para 1 João. Capítulo 2, 18. A gente está aqui no 19, né? De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Por quê? Porque eram anticristos. Anticristo. Eram contrários às boas novas de Jesus. Só isso. Era o contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo. E estavam ali pervertendo, tentando perverter, né, a mente daqueles que poderiam, né, se deixar levar. É claro que os que eram eleitos não iriam se deixar levar porque iriam ouvir, né, iriam ouvir e dar importância à voz do Espírito, que falava na mente deles. João vai falar isso dentro do contexto. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, que é o quê? O sopro, o fôlego do próprio Deus. Como? Na mente deles. O poder do Espírito na mente deles. Que traria o quê? Sabedoria, entendimento, poder sobrenatural, prodígios e muitas outras coisas. 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhece a verdade. Pelo contrário, é porque a conhece e sabe que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Por que João fala isso e afirma isso para eles? Porque João sabia muito bem que eles ali estavam blindados com o Espírito de Deus na mente deles. Então, aqueles que eram filhos de Deus ali, que eram predestinados à salvação, que jamais iriam negar Jesus Cristo, iriam cair na lábia desses homens, dos anticristos que estavam ali. 23. Pois quem rejeita o filho, rejeita também o pai, e quem aceita o filho, tem também o pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o filho e com o pai. Essa referência de desde o começo aqui é os mandamentos. O amor, que está lá desde da Torá, desde os 10 mandamentos que foi dado para eles. Olha só, hein? 25. E o que o próprio Jesus Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna, uma promessa, desde Êxodo capítulo 19, de versículo 5 a 6, que está lá também. 26. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quem estavam tentando enganar eles? Era Macron? Era o Papa que estava lá tentando enganar eles? Era o Donald Trump que estava lá tentando enganar ele? Ô Júnior Trovão? Era o Manuel Macron? Era Saddam Hussein? Era Hitler que estava lá tentando enganar eles? Ou eram os anticristos que se faziam presente lá naquela geração do qual o próprio apóstolo João
falou que já era a última hora, que já era a hora derradeira, o fim dos tempos. E aí? Analisa, vocês que estão em casa. O que faz mais sentido? É o que o Júnior Trovão está pregando, segundo a interpretação dele, ou o que eu estou lendo aqui está aqui na mesma Bíblia de vocês que estão aí na casa de vocês? Para pensar e para analisar. Presta atenção, 27. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não serão falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Jesus Cristo. Por que João fala isso? Porque se cumpriu. Jesus Cristo morre na cruz, se cumpre ali a profecia de Jeremias. Né? Onde Jeremias vai falar lá, em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 33, né? Lá no versículo 31, ele vai falar do novo pacto, da nova aliança que seria feita. Ali com as duas casas de Israel, casa de Judá e Efraim, onde quebraria ali o muro da inimizade, que seria ali cumprido ali no Atos dos Apóstolos e desceria, através da profecia de Joel ali, né? Conforme vai confirmar o profeta Joel, desceria o Espírito. E esse Espírito, que é o sopro, o fôlego do próprio Deus, né? Entraria ali na mente deles. Então, com isso, eles passariam a não precisar mais, não ter mais necessidade nenhuma de aprender com seres humanos. Porque o próprio Espírito falaria na mente deles e daria o caminho para eles. Aí o Jeremias vai falar, no versículo 33 de Jeremias 31, quando esse tempo chegar, farei com que o povo de Israel, esta aliança, eu porei a minha lei na mente deles, no coração deles, que é uma figura de linguagem, a mente, entendimento. E no coração deles escreverei e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí no 34 ele vai falar, ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. É isso. Se cumprindo ali a profecia de Jeremias, onde o Espírito de Deus entraria na mente deles e eles não teriam mais necessidade nenhuma de aprender com ninguém. Porque o próprio Espírito ensinaria para eles e daria o caminho para eles. É isso. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos assistir mais um pouquinho aqui do pastor Júnior Trovão. Vamos lá. Esse é o último sinal que faltava. Pastor, mas o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Eu preguei isso no Braz ontem. Quem te enganou? Que o evangelho precisa ser pregado a toda criatura para Jesus voltar. No período da graça não... Olha só, galera. Agora ele vai entrar dentro da escatologia preterista e vai usar uma passagem do qual eu não vou nem ter o trabalho. Ele mesmo vai usar essa passagem que vai refutar ele mesmo. Olha só. Precisa. Você tem um texto base, pastor? Tenho. Colossenses 1:23. Se permanecerdes firmes e fundamentados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho de Cristo, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Geograficamente não tinha o mesmo número de pessoas na época de Paulo que tem hoje. Mas eles tinham tanta vontade que Jesus voltasse naquela época, que todo mundo antigo habitado ouviu de Jesus e Jesus não voltou. Jesus não voltou porque a segunda vinda dele não foi literal. Então, para vocês, eles não voltaram. Ele não voltou, porque vocês esperam Jesus aí de forma literal. A vinda dele não é literal, pô. A vinda dele é uma parusa trazendo presença do poder de Deus. Juízo e justiça. Para quem está assistindo esse vídeo aí e não assistiu o meu vídeo passado, o meu primeiro vídeo aí refutando, né, a escatologia futurista, assiste lá, que lá eu dou os detalhes da parusa de Jesus Cristo, que não tem nada a ver com literalidade. Tem nada a ver. Até porque para a gente, digamos,
pelo pressuposto que eu venha a ser futurista aqui por 5 segundos, por 1 minuto. Alexandre agora por 1 minuto passou a ser futurista. Vamos lá, levando pelo pressuposto. Deixa eu ver aqui, terminou. Levando por esse pressuposto, galera. Eu teria que passar a pregar, passar a ensinar o que aqui? Passar a falar o quê? A doutrina de Allan Kardec? De Bezerra de Menezes? O Espiritismo? Reencarnação? Porque eu teria que acreditar que Jesus Cristo ele vai vir, vai voltar e vai reencarnar. Vai voltar a ser carne. Teria lógica isso? Faz sentido isso aí, ô pastor Júnior Trovão? Eu esperar Jesus Cristo vir de forma literal, eu simplesmente achar que ele vai reencarnar. Agora, me responde uma pergunta. Como que um ser humano conseguiria ver um espírito, cara, de forma literal? Porque se fosse assim, seria possível a gente ver Deus. E Deus é espírito. Quem é que vê Deus? Eu, pelo menos, eu nunca vi. Nunca vi. E aí? Como que fica essa situação? Continuando rodando aí. No período da graça não precisa todos ouvirem o evangelho. Pastor, mas o que dizer em Mateus 24:14? E este evangelho do reino será pregado a toda criatura e depois virá o fim. Pô, mas aonde que está escrito que no período da graça não precisaria ouvir o evangelho? Aonde? Porque o período da graça, ô pastor Júnior, foi após ali a morte de Jesus Cristo na cruz, onde depois ali, no Atos dos Apóstolos, eles recebem o Espírito de Deus. Porque a graça ali não é nada mais e nada menos do que o próprio Espírito que eles receberam. Porque era o Espírito que fazia com que eles lutassem e vencessem todo o desejo da natureza humana. Esse é o contexto de graça lá. Muitos, confundem isso. Acham que a graça, não. Todos eles já são perfeitos em Jesus Cristo, já são perfeitos no Espírito. Porque vivem debaixo da graça e a graça é um favor imerecido. Não, a graça não tem esse conceito. Dentro das Escrituras não, até porque eles precisavam perseverar até o fim, entendeu? Eles precisavam perseverar até o fim e continuar obedecendo o decálogo, que foi dado um novo sentido ali de Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo vai falar lá em Mateus capítulo 5, que não veio destruir a lei de Moisés, mas veio dar o seu sentido verdadeiro, o seu novo sentido, que significa o quê? É a lei de Moisés aperfeiçoar na mente deles e fazer, através do Espírito, com que a natureza humana não tivesse força. Esse é o novo sentido. A lei de Moisés ela nunca foi abolida até a grande consumação dos séculos. Por isso que Jesus Cristo vai falar: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem um tio, nem um acento, nem um jota será tirado da lei. E isso por quê? Porque até a grande consumação dos séculos, enquanto o templo estava de pé, o decálogo, em forma de espírito, no novo sentido, claro ali, porque a lei passaria a ser de Cristo, eles teriam que obedecer, porque senão não faria sentido. Por que então Jesus Cristo vai falar lá o seguinte, muitos, naquele grande dia, que seria o quê? No último dia, falarão em meu nome, eu não sei se mais ou menos que está assim, falarão em meu nome, falarão que fizeram muitos milagres, que curaram, Mas eu vou dizer assim para eles: aparta-vos de mim, vocês que cometem iniquidades e praticam o mal. Ué, por que Jesus Cristo fala que eles cometiam iniquidade? Iniquidade é simplesmente aí transgredir as instruções de Deus, a lei de Deus, aquele que é contra a lei. Se pegar o termo lá no grego, vai estar lá. Esse é o sentido, é ir contra a lei. A lei de quem? A lei da Torá, do decálogo. Então, como que Jesus Cristo iria destruir? Então, a graça não teria ali o conceito de
favor imerecido. Não, pô, eles tinham que perseverar. Caso contrário, eles não recebiam a coroa. Porque também, senão, não faria sentido. O apóstolo Paulo vai falar lá que os fornicadores, os ladrões, né? Todos aqueles que cometiam ali obras da carne, não herdariam o reino de Deus, pô. Ué, por que o apóstolo Paulo faz isso? Por que o apóstolo Paulo entrega Alexandre e Hermineu a Satanás, entrega aquele homem que cometeu imoralidade sexual para Satanás? Lembrando que Satanás é um adjetivo, tá? Não é um espírito que caiu do céu e brigou com Deus, lembrando que não é isso. E aí? Como que fica essa situação, pastor? Como que ficaria? Então a gente tem que entender, galera, o sentido da graça ali, né? A partir da morte de Jesus Cristo na cruz, até o ano 70 com a destruição de Jerusalém, por onde vem o fim de todas as coisas. E Jesus Cristo vai mencionar isso, que eu vou repetir aqui. Lucas capítulo 21, versículo 22, Jesus Cristo vai falar: para que se cumprisse tudo, logo após a destruição de Jerusalém, que está no versículo 20. Né? Quando vides Jerusalém sitiada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. E logo após, Jesus Cristo vai falar que seria ali o grande acerto de contas, conforme eu estou descrevendo aí para vocês, estou botando aí para vocês, o grande acerto de contas, e após isso, para que se cumpra tudo o que está escrito. E querem trazer isso para os dias de hoje, que é uma falácia. Nada faz sentido. Evangelho da graça é um, evangelho do reino é outro. Esse evangelho do reino... Ué, como é que evangelho da graça é um e evangelho do reino é outro? Então quer dizer que Jesus Cristo pede para eles pregarem o evangelho, pregam o evangelho, ensina a eles uma coisa, e depois o apóstolo Paulo vai ensinar outra coisa totalmente diferente. Então quer dizer que a gente tem o quê? Um Jesus Cristo que é bipolar? Que tem dupla personalidade, que pensa diferente? Como assim? Não faz sentido, pô. É Jesus voltando literalmente no corpo glorificado na terra. Jesus Cristo voltar literalmente com o corpo glorificado na terra. Como isso? Se o próprio Jesus Cristo ele vai falar para Pilatos, em João 18, versículo 36, ele vai mencionar para Pilatos. Eu não vou ler aqui, não vou procurar aqui para não perder muito tempo. Ele vai falar: Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, certamente eu teria aqui homens que pudessem me defender. Acho que está assim lá, se não me engano. Pois afirmo para você, Pilatos, que o meu reino não é deste mundo, cara. Ué, se o reino de Jesus Cristo, pastor Júnior, não é deste mundo, o que ele vai vir fazer aqui nesse mundo? Vai fazer o que aqui nesse mundo, pastor Júnior? O que ele vai vir fazer aqui de forma literal? Porque se o reino dele fosse desse mundo de forma literal, ele não teria morrido ali na mão dos homens pela primeira vez, pô. Porque ele vai falar isso também lá para Pedro. Quando Pedro corta a orelha do oficial Malco, do templo, onde ele pede Pedro para guardar a espada, pô. E depois ele vai mencionar. Ele vai mencionar que se ele quisesse, Deus mandaria ali uma legião de anjos. Se eu não me engano, acho que está assim lá também. Para poder defendê-lo, pô. Para poder tirá-lo da mão dos homens que estavam ali prestes a matá-lo. Então, como que ficaria isso, pastor Júnior? Já que o senhor está falando que ele vai vir de forma literal, como isso? Vai fazer o que aqui nesse mundo de forma literal, se ele mesmo deixou claro que o reino dele não tem nada a ver com esse mundo? E ele vai falar isso também para os líderes religiosos. Ele vai mencionar isso para os líderes religiosos, que está lá em Lucas capítulo 17. Eu não me lembro o versículo, mas está dizendo lá. Ele vai falar: quando o reino de Deus vier, ninguém vai dizer está aqui, está ali, para os líderes religiosos. Pois o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Muitos vão sair para procurá-lo, mas não vão achá-lo, porque não é literal. A segunda vinda dele jamais seria literal. É parousia, a presença do próprio Deus, do poder dele, trazendo justiça e juízo sobre Jerusalém, pastor Júnior.
Não faz sentido, não tem lógica. Entraria em tremenda contradição com as próprias palavras de Jesus Cristo e os ensinamentos dele, que não faz sentido nenhum. Esse evangelho quem vai pregar não é a igreja. Quem vai pregar é para quem ficar depois do arrebatamento da igreja. E tem um monte de gente ensinando aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então vamos lá. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, então eu tenho que ver o anticristo, correto? Sim ou não? Eu vou ter que ver o anticristo. Se eu estou vendo o anticristo, eu sei que Jesus volta no final dos 7 anos. A volta dele fica previsível. Sem engano. Você acha que se eu sei que Jesus vai voltar no final dos 7 anos, quem é que vai andar fora da posição? Ô pastor Júnior, mais uma vez confundindo o grande Nico com a figura de anticristo que está relatado somente lá em 1 João. Já mencionei aí. Aí Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 8 vai falar de Antíoco Epifânio, o chifre pequeno. E Daniel capítulo 9 vai fazer um apontamento que se cumpre lá no imperador Vespasiano junto com o general Tito. E essa aliança é justamente a primeira aliança que foi feita com o Antíoco Epifânio, com muitos. E depois veio a segunda aliança com o imperador Vespasiano, que, junto com o general Tito também, que foi feita uma aliança com muitos. Inclusive essa aliança foi feita junto ali à prostituta, que foi a própria Jerusalém, que matou os discípulos e perseguiu a igreja. Inclusive incitando sempre ali o Império Romano a persegui-los. A todo momento. A todo momento. Essa falsa paz, ela se dá a quem? A falsa paz, ela se dá à prostituta com relação à grande besta política, que é o Império Romano. O falso profeta é o Império Romano. Muitos dentro da escatologia futurista colocam o falso profeta como se fosse o Papa aqui nos dias de hoje, que também nada faz sentido. Né? Porque a gente vê lá, por exemplo, Apocalipse capítulo 17, que vai falar das roupas da grande meretriz, que é de púrpura e escarlate, que faz a mesma referência das cores das roupas sacerdotais lá, se eu não me engano, de Êxodo e Levítico, que foi dado lá a Arão. Faz sentido isso? Tem lógica um negócio desse? Vamos continuar. Aí, a figura do grande Nico, do qual o apóstolo Paulo vai mencionar, vai ser o seguinte. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai alertar a igreja de Tessalônica que estava lá passando por muitas dificuldades psíquicas, com relação aí, né, a muitas pessoas pervertendo as boas novas de Jesus Cristo e inclusive influenciando a igreja, dizendo dizendo que Jesus Cristo já estava lá, já estava se manifestando. Já era o tempo ali da segunda vinda dele. E o apóstolo Paulo, ele simplesmente vai lá, alerta a igreja e vai falar o seguinte: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados, se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizamos ou anunciamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado aí para o inferno, que não é essa fantasia que é colocado aí dentro da teologia futurista, da escatologia futurista, que é o espírito ficar queimando ali de forma literal. Isso não existe. Isso é um outro assunto, outro papo, que depois eu vou fazer um vídeo aí refutando isso aí. Vamos lá, continuando. Está condenado aí para o inferno, ou seja, ir para uma segunda morte.
a morte espiritual, descer à sepultura. Esse é o sentido. 4. Ele será, agora preste atenção, o que o grande iníquo iria fazer antes da manifestação da parousia de Jesus Cristo trazendo juízo sobre Jerusalém. Preste atenção. 4. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ponto. Preste atenção aqui agora, ó. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é o próprio Deus. Pastor Júnior Trovão, agora eu faço a minha pergunta para você, pastor. Cadê o templo de Jerusalém? Porque isso aqui, quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, ele aponta isso aqui para o templo de Jerusalém que ainda estava de pé na geração dele. A pergunta que eu faço para o senhor, pastor Júnior, cadê o templo de pé aqui nos dias de hoje? Cadê a figura sacerdotal terrestre? Cadê os sacrifícios de animais? Aí o senhor provavelmente pode chegar para mim, ou outros aí entrar aí no canal, entrar aí no chat, mandar uma mensagem para mim e falar assim: olha, Alexandre, mas vai ser construído um terceiro templo lá em Israel. A Israel que está aí nos dias de hoje, que foi construído aí pela ONU, que nada tem a ver com nenhuma profecia das Escrituras, da Taná e da Torá. Isso é conversa fiada, é falácia. A não ser que entre alguém aí e me prove o contrário. Porque todas as profecias que vai apontar para um templo literal são somente 2 templos. O primeiro templo, que foi construído ali pelo rei Salomão e foi destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, e o segundo templo, que foi construído pelo Zorobabel, governador de Judá, Zorobabel, e foi assolado pelo antigo Epifanes e depois reconstruído. Ele não foi construído, galera, foi reconstruído pelo rei Herodes. Rei Herodes, ele aperfeiçoou o templo que já estava de pé, porque o templo não tinha caído, era existente. Era existente, então Herodes não precisou construir, da mesma forma como o governador de Judá, Zorobabel. O rei Herodes, ele simplesmente reconstruiu, porque o templo não tinha caído, o templo não tinha acabado. Ele não tinha caído. Aí, quem destrói o primeiro e o segundo templo literal? O comando do imperador Vespasiano, entra Tito lá e arrebenta, arregaça com todo mundo e joga Jerusalém abaixo, arrebentando com tudo. Se cumpre ali todas as profecias, conforme vai mencionar Jesus Cristo em Lucas 21, versículo 22, que está escrito aí, que vai falar no versículo 20, após Jerusalém ser cercada por exércitos. Está claro isso aí? Qual é a profecia que vai falar de um outro templo literal? Onde é que está? Me mostra aí dentro das Escrituras. Onde é que está? De forma literal. Não tem. A gente tem ali apenas ali o apontamento à sombra, que se daria a Jesus Cristo um corpo espiritual. Por isso que ele vai falar lá para os líderes religiosos, né? Que em 3 dias o templo seria destruído e mais 3 dias ele reconstruiria esse templo. Jesus Cristo fazendo uma metáfora ali para os líderes religiosos e eles simplesmente zombando de Jesus ali. E não conseguindo entender a espiritualidade, o entendimento, a mente incrível de Jesus Cristo, falando do próprio corpo dele, que seria ali o terceiro templo espiritual, na ordem de Melquisedeque, conforme Salmos 110. E conforme o autor aos Hebreus também vai mencionar. E aí? Como que fica essa situação, pastor Júnior? Como que fica? Diz para mim. Vamos lá, continuar aqui. Tu acha que alguém vai aceitar a marca da besta, sabendo que ele vai chegar no final dos 7 anos? Eu já estou vendo o anticristo. A marca da besta. Né? A marca da besta, dentro da escatologia futurista, eles colocam como um chip. Não, porque vai ser lançado o chip e as pessoas vão implantar um chip. Caraca, cara, gente. A gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas vão pro UPA. São medicadas no UPA. E o médico vai lá, ó. Remédio tal, remédio tal, remédio tal, remédio tal, XY, blá, blá, blá.
Ó, paciente, pega esses remédios aqui e você vai fazer o tratamento. Vá lá na farmácia do UPA. A pessoa vai lá na farmácia do UPA pegar o remédio, o cara vai falar, o cara simplesmente olha para a cara dele e fala assim, ó: não tem esse remédio, não tem esse, não tem esse, não tem esse, não tem esse, e só tem isso aqui, o remédio mais muquirano, mais barato, mais vagabundo. Toma isso aqui para você se cuidar. E tipo assim, é como se tivesse escrito na testa deles: te vira, dá o teu jeito. Você paga os seus impostos, você se ferra todinho, né? Você se arregaça todinho, se arrebenta todinho. Mas é isso aí, ó, quando você precisa do governo, quando você precisa do retorno por causa dos seus impostos, você não tem. Se a gente não tem aqui nos dias de hoje, meu mano, o governo não dá o básico. O governo não dá o básico pra gente, Pastor Júnior. Preste atenção. O governo não dá o básico pra gente. O governo vai ter cacife para implantar chip, para colocar chip nas pessoas, Pastor Júnior. Para analisar e vamos ver o que significaria ali. A marca da besta, o que seria essa marca da besta do número 666, galera? A visão mais lógica dentro da escatologia preterista é que essa marca da besta... Deixa eu pegar aqui, galera. Essa marca da besta, ela foi a gematria, que se dá o nome ali com cálculos do nome, com as letras, né, no hebraico ali, do nome de Nero, que se dá ali César Nero. Tanto o número 666 como o número 616, que traz ali a mesma referência. Eu vou botar o gráfico aí para vocês, aí eu vou botar o print para vocês daqui a pouco. Olha aí, ó. Número N igual a 50, R igual a 200, W igual a 6, N igual a 50, Q igual a 100, S igual a 60, R igual a 200. Total 666. Número 616. Olha aí, ó. É um título em hebraico que aparece com NRWNQSR, que significa Nero César, tomando o valor, né, das letras em hebraico, galera. E segue o cálculo aí que eu fiz para vocês aí, ó, que eu mostrei para vocês. Eu fiz não, eu mostrei, né, que já estava feito. Olha aí, ó. O 616, N igual a 50, R igual a 200, W igual a 6, Q igual a 100, S igual a 60, R igual a 200, total de 616. Título de Nero e transliterado para o hebraico, né, de uma variante comum latino. O cálculo torna-se 616. Conforme observado aqui. O que isso tem a ver com um suposto chip, com um suposto código de barras, né? Com que a escatologia futurista quer trazer isso aqui para os dias de hoje. O que isso tem a ver, cara? E essa marca era implantada lá, foi implantada lá na igreja do primeiro século, galera. Muitos naquela época, conforme vai alertar Flávio Josefo, que eu coloquei aí também, Flávio Josefo já vai falar da fome, da peste, tudo que aconteceu lá naquela mesma geração de Jesus Cristo, se cumprindo Mateus capítulo 24, todo o evento. Flávio Josefo, ele relata tudo isso. Né? Inclusive mulheres, ele vai relatar lá que mulheres tinham que comer os seus próprios filhos. O tamanho fome que assolava o povo judeu. Olha aí, ó. Vamos lá. E por que o Império Romano ele fazia isso? Por que ele fez isso? Por causa de uma prática que já era comum para os israelitas, que está lá em Deuteronômio. Vamos analisar, galera. Olha só. Deixa eu pegar aqui a versão mais antiga. Vamos lá. Vou pegar aqui a João Ferreira de Almeida, de 1993.
A-R-A. Olha só, hein? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Mas dentro da suposta trindade aí tem 3 deuses. Mas não vem o caso. Vamos lá. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O mandamento, hein? Que tá lá no Decálogo, lá na Torá. Olha só. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração, figura de linguagem que se dá à mente. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Isso eles faziam antes de cumprir ali o segundo pacto, tá, galera? E andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Agora preste atenção no 8, hein? Também as atarás como sinal na tua mão. Olha aí, ó. Sinal na tua mão, e te serão por frontal, ou seja, na testa, entre os olhos. Era uma prática que já era comum deles. Pegar a lei de Deus, marcar na mão e marcar na testa. Já era uma prática dos israelitas. E o Império Romano, simplesmente, o que ele faz? Ele faz o plágio. Por quê? Porque o próprio Império Romano queria a mesma adoração. Tanto César Nero como o Imperador Vespasiano. Eles queriam a mesma adoração. Eles queriam ser idolatrados ali e serem adorados como se fosse o próprio Deus. Então, para eles, aquilo ali era um motivo de orgulho, um motivo de soberba, um motivo de arrogância tão grande. Por isso que vai falar ali, no Apocalipse, que a besta, ela blasfemou, ela foi arrogante, ela foi prepotente. Porque essa era a posição deles. Essa era a posição deles. Então a gente tem que entender isso, galera. Vamos lá, hein? Continuar aqui com o pastor Júnior Trovão. E ainda, preste atenção, ainda embora a escatologia ela é interpretativa, ela não é histórica, por isso que tem tantas ramificações de interpretação da escatologia. Mas ainda que a interpretação Ô pastor Júnior, mas quando a escatologia ela anda ali de acordo com a história, fica mais fácil de se conseguir ali interpretar de uma forma coerente. E não de uma forma fantasiosa. Porque a escatologia futurista, ela mete o pau na história, não valoriza a razão e se baseia só dentro de fé, dentro de emocionalismo. Aí fica realmente complicado, pastor Júnior. Fica complicado. Fica realmente complicado. Negligenciar a história, negligenciar o racional, a razão, a lógica, fica complicado de se fazer uma boa interpretação de uma escatologia. Fica complicado. Fica muito complicado. Vamos lá, hein? Pré-tribulacionista estiver errado, ainda a gente tem a chance da grande tribulação. Mas se a grande tribulação estiver errada e da pré-tribulacionista estiver certa, que chance você terá? Então, olha para mim, você acha que eu estou renunciando? Ó, para vocês verem, galera, como é que a escatologia futurista é uma coisa tão... É uma vertente tão complicada, né? Que dentro da escatologia futurista, a gente vê ali 4 ramificações, cara. E entra ainda mais duas divisões. A gente tem ali o pós-milenar, o pré-milenar, o pós-tribulacionista e o pré-tribulacionista. A gente tem essas 4 brigas ali entre eles, dentro da escatologia futurista. E a gente tem mais 2 brigas ali entre eles, que é os arminianos e os calvinistas, cara. Olha só a grande confusão dentro da escatologia futurista, cara. Olha só. A grande confusão que há dentro da escatologia futurista. O preterismo completo é uma coisa só, cara. É a consumação do século no ano 70. É as escrituras, cara, apenas como um livro histórico. Acabou. E nada tem a ver com a gente aqui nos dias de hoje. Acabou. Não tem essas ramificações, não tem essa bagunça, essa briga. Né? Essa coisa ali deles ali, cara.
Não tem. E por que isso? Por que tem tantas ramificações ali, cara? Tantas divergências dentro da escatologia futurista, entre eles mesmo. Por quê, cara? Porque é só a maioria das coisas ali é tudo conjecturas. É tudo baseado dentro de fé. É tudo baseado conjecturando. Nada é tirado ali conforme foi escrito. Eles não conseguem, cara, levar dentro de uma linha para quem foi escrito, quando foi escrito, como que foi escrito e obedecer ali, cara. Respeitar as regras de uma verdadeira exegese, cara. De uma verdadeira hermenêutica. Que eles tanto falam de hermenêutica, falam de exegese, mas e aí? É isso que a gente vê e quer trazer tudo para o futuro, tudo para nós nos dias de hoje. E pego as escrituras e provo o contrário. Como eu mostrei logo no início do vídeo aí, João falando que lá naquela geração dele ali já era o último dia. Teria que construir um terceiro templo para poder trazer a passagem de Paulo para os dias de hoje. E cadê as profecias? Nada faz sentido, não tem lógica. Me preparando para encontrar com o anticristo? Eu estou me preparando para ouvir o som da última trombeta. Pastor Júnior, para você se encontrar com o anticristo, você tem que voltar para o tempo. Teria que voltar para o tempo e voltar lá para a época de João. Que o anticristo estava lá naquela época dele. Só se for dessa forma. Eu vou falar. Você pode observar que toda hora tem um ritmo novo surgindo aí, né? Eu já viajei esse país todo e eu percebi que na Bahia o som da Bahia é o axé, o som de Pernambuco é o frevo, do Rio é o samba, mas a igreja também tem um som. O som que a igreja gosta e vai ouvir é o som da última trombeta. Oh, glória! Cadê os crentes que ainda vai ouvir esse som aqui? A igreja que era referência, a igreja que era para ouvir o som de última trombeta são as 7 igrejas da Ásia. Porque é ela que João faz a referência. Conforme vai falar em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, que significa o mais próximo, perto, né? Acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aí no versículo 3 ele vai dizer o seguinte, preste atenção, ó. E o pastor Júnior quer trazer para os dias de hoje, para mais de 2000 anos, olha só. Bem-aventurado, ou seja, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Que profecia é essa? De toda a Bíblia? Não. Ele está fazendo referência às profecias que estavam ali. No livro de Apocalipse. Pois o tempo está próximo. Mas para o pastor Júnior, não. Eu não sei o que é esse próximo pro pastor Júnior, Trovão. Não sei que próximo é esse para ele. Não sei se esse próximo mudou ali a regra gramatical, a etimologia da palavra agora é outra. Será que é isso mesmo? Mudou lá no grego, agora é outra palavra? Próximo ali significa demorar muito tempo, mais de 2 milênios, mais de 2000 anos para Jesus Cristo voltar, é isso? Vê se faz sentido um negócio desse. Aí João ele vai falar o seguinte, João às 7 igrejas da Ásia, no versículo 4, que se encontram na Ásia, graça e paz, a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. João ele deixa claro as 7 igrejas que se faziam presente na Ásia, lá na geração dele, tá claro isso? Olha só, hein? Aí a gente pula para o versículo 6, ele vai dizer o seguinte, no 6 e o 7, olha só, e vou ler o 8 também. Não, vou ler só até o 7, olha só, 6. E nos constituiu reino, ou seja, se cumprindo ali o que já tinha sido prometido em Êxodo 19, 5, 6. E nos constituiu reino, João se colocando entre eles, entre as 7 igrejas da Ásia, né? Sacerdotes para o seu Deus e Pai.
e ele é a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí no 7, eis que vem com as nuvens. Nuvens aqui é uma figura de linguagem, trazendo juízo e justiça. Para quem não assistiu meu vídeo anterior, assiste lá que eu explico lá, eu dou os detalhes da palavra nuvem, que é utilizada aqui por Jesus Cristo, que significa juízo e justiça sobre, não só sobre Jerusalém, como qualquer outra nação que era contrário ao Eterno. Olha aí, ó. Vírgula, e todo olho o verá. E eles colocam que esse todo olho aqui é o mundo cosmos. Ou seja, são todos os seres humanos no planeta Terra. Que não faz sentido nenhum. Porque logo, dentro do contexto, mais adiante, ele vai botar ali, ó. Vírgula, até quantos os ultrapassaram. Ou seja, aqueles que enfiaram a lança em Jesus Cristo teriam que estar lá para poder ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu, trazendo juízo e justiça. E foi o que exatamente aconteceu, porque eles eram novos. Os soldados eram novos. Então teria tempo suficiente para chegar a ser coroa, chegar a ser idoso ali, velho, e presenciar a queda de Jerusalém ali no ano 70. Olha aí, ó. E todas as tribos da terra, que tribos são essas? As tribos de Israel que se faziam presente lá, naquela mesma geração, do qual vai estar testificado em Tiago, capítulo 1, que eles já estavam lá na diáspora e já estavam reunidos, se cumprindo ali Amós, capítulo 9, e Atos, capítulo 15, onde Amós vai falar do tabernáculo caído de Davi, que seria reconstruído, e Tiago vai testificar isso em Atos, capítulo 15, desse mesmo tabernáculo que foi reconstruído, que seria ali a junção de todas as 12 tribos, de todos os desterrados de Jacó, naquela geração, naquele mundo habitado deles lá, naquela geração. Então tudo isso se cumpriu. E eles querem trazer isso para os dias de hoje e inclusive colocar dentro de um universalismo cristão, que nada faz sentido com as escrituras. Olha aí, ó. Então, como querer denominar isso, pastor Júnior? Como se isso fosse para as supostas igrejas que existem aqui nos dias de hoje, ainda querer colocar as igrejas que estão aqui, querer colocar elas dentro do contexto de João. Não dá, pastor Júnior. Não dá. Não tem lógica. Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Agora olha para cá. Jesus aparece para os discípulos e vai abrir a boca para eles e diz assim: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém e não saiam daqui até que do alto vocês sejam todos revestidos de poder. Sabe por quê? Olha para mim. A igreja viu Jesus vivo, e justamente pelos discípulos ter visto Jesus vivo, Jesus tinha que dar poder a eles para que eles pregassem com autoridade. Olha para mim. Será que você não pegou o que eu acabei de falar agora? O evangelho só chegou até aqui, em Mogi Guaçu, porque começou com 120 homens, cheios do Espírito Santo, e que pregavam uma mensagem real e poderosa e cristocêntrica. Ei, olha para mim. Cheio de gente aí querendo pregar, mas só no altar. Cheio de gente querendo cantar, mas só no altar. Olha para mim. Se você tivesse tanto desejo de pregar na rua igual você tem na igreja, sua rua já estava convertida pelo poder do evangelho. Gente que briga, gente que quer sair da igreja porque o nome dele não foi chamado no congresso. Fez na igreja e o pastor nem citou o nome dele. Então você fez para a igreja, você não fez para Deus. Porque se fizesse para Deus, a tua recompensa não vem do homem, a tua recompensa vem do alto. Ele está falando do evangelho, que as pessoas têm que pregar o evangelho, né? E esse evangelho ele foi pregado a todas as nações de um mundo habitado. Ele mesmo leu aí, Colossenses capítulo 1, 23. Inclusive a gente tem Bíblia completamente tendenciosa aí, que eles mudaram ali a termologia, né? O termo da palavra ali. Eles mudaram ali a forma verbal da palavra foi.
colocando, ao invés de foi, né? Que é passado, pretérito perfeito, eles colocam ali que está sendo. Eles mudaram. Na nova tradução da linguagem hoje e de James, também está dessa forma. Eu vou colocar aí para vocês aí a diferença. Analisa aí, ó. Estou colocando aí agora, aí, ó. Primeiro eu vou colocar aí, ó. James. Olha só como é que tá James aí, ó. Agora a gente pega a ARA de João Ferreira de Almeida. Olha a diferença. Olha aí. O evangelho já foi pregado a todas as nações, de um mundo habitado. Ninguém prega evangelho, ninguém prega boas novas nenhuma nos dias de hoje, até porque não é mais boas novas. Boas novas era lá, que se iniciou ali na época de Pentecoste. Naquela época ali era boas novas. Né? Que inclusive as línguas estranhas lá era... Eu tenho até um vídeo no canal aí falando sobre línguas estranhas, quem não assistiu, assiste lá, onde ele vai falar, onde eu vou abordar lá o maior objetivo de se falar em línguas estranhas, que era eles entenderem as boas novas de Jesus Cristo na língua de todos, para que o evangelho fosse propagado a toda criatura que há debaixo do céu e da terra, que significa o que? Ali o mundo habitado, o mundo oikomene, conforme está aí o print aí, ó. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus Cristo vai dizer: o evangelho do mundo será pregado a todas as nações, né? Vírgula. E logo após viria o fim. Ou seja, o evangelho, o apóstolo Paulo fala que foi pregado a todas as nações, mas a gente tem que ter um intervalo aí de mais de 2000 anos para vir o fim de todas as coisas. Vê se tem lógica, vê se é coerente isso, galera. Analisa, vocês que estão em casa. Vê se faz sentido a interpretação aí do pastor Júnior Trovão. Olha aí. Olha pra mim, eu vou pra cima, senão o povo não vai conseguir me ouvir. Olha pra mim. As pessoas, se entendessem isso e pregassem esse evangelho que Jesus mandou, pregar um evangelho cheio do Espírito Santo, a gente teria mais êxito pregando a palavra. Mas tem muita gente que coloca a cara na Bíblia e passa horas lendo. Tem que ler? Lê, porque o conhecimento traz vida. Mas se tu não jejuar, é como comer uma picanha sem sal, filho. A carne é boa, mas não tem sabor. Acabou, glória, né, irmão? Não adianta nada. Olha pra cá, imagina se eu chegasse aqui, ó. Eu vos saúdo na sacrossanta paz do Senhor. Quero vos dizer que nesta noite o Espírito de Deus vai confabular convosco. E enquanto eu abro a carta magna e falo das sagradas letras, esta palavra vai entrar no recôndito de sua alma. E creio que vamos habitar em seu apocar nesta noite. Ao povo falar isso aí é picanha sem sal. Galera, eu falo com autonomia porque eu fiz parte. Eu sei muito bem como é que funciona aí a religião evangélica, a religião protestante. Eu era treinado, quando fiz parte da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, a persuadir, a convencer as pessoas, a ter, né, a ler bem, ter uma ótima oratória e falar bem, se expressar bem. O pastor Júnior Trovão, ele simplesmente está colocando aí essas questões e atribuindo isso a um suposto espírito, e que eu nunca vi ninguém me provar nada, ninguém nunca me provou que realmente tem um poder dentro da lógica. Não, Alexandre, aqui, ó, eu te provo que eu tenho poder no espírito, eu tenho poder, eu provo para você isso. E eu lanço um desafio aí para o pastor Júnior Trovão, eu quero que ele me prove.
Eu quero que ele me prove que ele realmente tem um poder dentro da lógica sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero que ele me prove, eu desafio ele. Eu desafio o pastor Júnior Trovão. Ele colocar a mão na cabeça de uma criança com um tumor no cérebro, curar essa criança, ressuscitar o morto, eu ir com ele lá no cemitério, Alexandre, agora eu vou ressuscitar um morto aqui, porque eu tenho um espírito, e o espírito vai me capacitar para isso. Eu vou ressuscitar um morto aqui agora, eu vou colocar a mão em serpente, vou ser picado, não vou morrer. Porque era isso que os apóstolos faziam, e essa autoridade foi dada para eles lá no primeiro século. E eu nunca vi ninguém, nunca. E olha que eu já vivi, já fui de igreja evangélica durante muito tempo, eu não sou novato nessa parada, eu não sou novato, eu já tenho experiência, sei muito bem como é que funciona. É puro emocionalismo. É puro emocionalismo porque eu era emocional, eu agia dessa forma. Mudava a minha forma de falar, minha forma de agir, para poder causar impacto nas pessoas, para poder causar e chamar a atenção das pessoas. Não é nada mais e nada menos que isso, galera. A não ser que me prove o contrário, dentro da lógica. Alexandre, eu vou te provar aqui, ó. Olha aqui, ó, vou transformar agora a água em vinho, igual a Jesus, pô. Faz isso para eu ver, pô. Eu quero ver, porque se fizer isso, eu largo a escatologia preterista agora. E passo a ter a minha fé de novo. Volto a ter fé. Se me provar dentro da lógica, eu volto a ter fé. Eu volto a ser evangélico, meu irmão. Eu quero que me prove os poderes sobrenaturais que os apóstolos recebiam lá, as manifestações no Espírito, tudo que eles faziam, todos os prodígios. Eu quero ver o desafio, o pastor Júnior, me provar isso. Dentro de uma lógica, dentro de uma coerência. Eu quero ver. Porque falar, todo mundo fala. Eu posso muito bem falar aqui, que eu faço, aconteça e bababá, mas e aí a prova? Onde é que tá? Cadê? Aí é mole. É bom, mas não tem sabor. Olha para mim. Todo crente que vai pregar, a oração coloca o sermão do pregador no fogo. Oh, glória! Voltando aí à questão do jejum que ele falou, né? Que tem que jejuar. Foi isso que eu entendi, né? Colossenses capítulo 2. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Colosso o seguinte. Olha só. Epáfras vai lá para a cadeia e vai levar as informações para o apóstolo Paulo. Epáfras, que foi um dos anjos ali, de uma das 7 igrejas da Ásia, que foi a igreja de Colosso. E ele chega lá para Paulo. Paulo, tem um monte de gente lá na igreja de Colosso, lá, uma porrada de gente que está pervertendo o evangelho de Jesus Cristo e está levando a igreja a abandonar os ensinamentos de Jesus e voltar ali os rudimentos físicos, né, das leis de Moisés, que era atribuído ali no primeiro pacto, na época da antiga aliança. O apóstolo Paulo, pô, não deixa barato, né? O que ele vai falar? Colossenses capítulo 2, ó. Versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio que premia-se a salvação, a coroa, a entrada na Nova Jerusalém. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unidos à cabeça, que é quem? Jesus Cristo, a partir da qual todo corpo, que corpo é esse? A igreja orgânica lá, as 7 da Ásia, sustentado e unidos por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado pelo próprio Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a ele e se submetem às regras? Ou seja, por que o apóstolo Paulo fala isso? Ele fala isso fazendo uma comparação da época que eles viviam debaixo da lei escrita de Moisés e que tudo ali era no físico, na carne. E eles já não estavam mais dessa forma. Caso contrário, eles estariam fazendo o quê? Negligenciando o Espírito de Deus que vinha de Jesus e os ensinamentos dele. 21. Não manuseie, não prove, não toque, mas para o pastor Júnior Trovão, não, tem que se fazer jejum físico, literal. Tem que subir um monte,
A galera tem que ir lá para o monte, tem que fazer sacrifício, tem que fazer tudo isso. Para poder ter ali, levando pelo pressuposto, né, de que a igreja sejamos nós aqui nos dias de hoje. Tem que estar ali fazendo tudo isso para ter ali o relacionamento com Deus. Aí no 22, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm a aparência, de fato têm a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, ou seja, sacrifício físico, vírgula, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da natureza humana, ou seja, da carne. Somente quem dava esse poder para eles? A graça que vinha de quem? Que era quem ali? Era o próprio Espírito de Deus na mente deles. Romanos capítulo 8 vai detalhar isso aí. O Espírito a todo momento lutando contra a carne. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar: a carne que milita contra o Espírito, ou seja, luta contra o Espírito, e o Espírito que luta contra a carne. Aí quer falar de jejum físico, pô? Não dá, né, pastor João? É ir além do que está escrito, pô. Olha a salada de frutas que é feita dentro da escatologia futurista. Olha aí. Principalmente por parte dos pentecostais, né? Será que eu estou pregando para os crentes aqui ainda do monte? Será que eu estou pregando para os crentes ainda da vigília? Será que eu estou pregando ainda dos crentes do Plaio, do Rema, Naga, Shuri, Cabaraia? Ainda tem crente ainda do manto aqui ainda? Eu creio que tem. Oh, glória! Porque a Assembleia de Deus nasceu no fogo e a gente vai subir no fogo. Oh, glória! Crente pentecostal, irmão, tem que gostar do fogo. Foi o fogo que acendeu aqueles 120 crentes, incendiou a alma deles. Agora, para ser cheio, tem que dobrar o joelho e orar. Abre essa boca para dar glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Se eu quiser pregar da forma que o pastor Trovão está pregando aí, eu consigo, cara. Qualquer pessoa consegue. É só treinar e ter técnicas para fazer isso aí. Qualquer pessoa consegue. Olha para mim. Pregar da forma como ele prega. Você que diz que é crente, pelo amor de Deus, você não tem vergonha? Gente que diz que é crente diz assim: ai, tô cheio de dor. Cheio de dor você já experimentou ser. Ai, tô cheio de raiva. Cheio de raiva você já experimentou ser. Ai, tô cheio de saudade. Cheio de saudade você já experimentou ser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já experimentou ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, dentro da visão do pastor Júnior Trovão, é fazer isso aí, é gritar, é subir o monte, é bater sapato, é pular, né? Isso aí é que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é o que João falou, né? Ter o entendimento na mente, ter sabedoria. A forma da pessoa falar é que atribui. Não, essa pessoa que fala mais quietinho, né? Fala mais mansinho, a pessoa não tem o Espírito Santo. Mas aquela que grita, aquela que pula, aquela que faz ali o... vira cambalhota, dá salto mortal, é essa que tem o Espírito Santo. É a forma como ele atribui. Tô cheio de frio, tô cheio de calor. Você tem que abrir a boca e falar: tô cheio da presença de Deus até a tampa. Oh, glória! Agora, ficar vendo séries da Netflix não dá poder. Ficar vendo Vale a Pena Ver de Novo não dá poder. A única coisa que vale a pena ler de novo é a... Mais uma vez, ô pastor Júnior Trovão, vou te lançar de novo o desafio. O senhor não assiste Netflix, o senhor provavelmente então não deve se divertir com a sua família, não deve curtir uma praia, não deve curtir um cinema,
né? Para o Senhor estar falando desse jeito, o Senhor não deve fazer nada disso, não deve se divertir, não deve tirar um lazer. Então eu vou te lançar um desafio. Já que você tem o poder, eu quero que você me chame e me prove esse poder. Dentro da lógica, dentro de um raciocínio lógico. Ressuscita um morto no cemitério, né? Cura uma criança que está com tumor no cérebro, com 6 dias de vida. Vá lá na África e faz cair maná para aquelas crianças que estão morrendo lá na África de fome. Vá lá no sertão e faz chover. Levanta a mão para o céu e faz igual o profeta fez, igual eles lá fizeram lá, que fazia cair maná, fazia cair chuva. Faz isso, pastor Júnior, e me mostra, me chama, me convida, Alexandre, eu quero mostrar. Se o Senhor me provar dentro da lógica e eu ver, e eu ter a certeza, porque para mim a fé é essa, a fé racional para mim o que vale é a fé racional. É a fé que Tiago prega ali, é a fé que Tiago fala. É a fé que se baseia dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma prova, dentro de uma razão. O que se não tiver razão, para mim é uma fé que não é válido. Para mim não é válido. Para mim não é válido. Para mim isso aí não é válido. Então eu quero que me provem. Me chama, eu vou com o Senhor e eu quero ver se realmente o Senhor tem esse poder. O poder no Espírito, o poder igual os apóstolos tinham, igual eles tinham. De fazer sinais, maravilhas, prodígios, né? Onde as pessoas tocavam ali na roupa deles ali e eram curadas. Fazer os mesmos prodígios que Jesus Cristo, porque o próprio Jesus Cristo vai falar que continuaria os prodígios. Jesus Cristo vai dizer isso. Eu não me lembro onde está, mas eu vou colocar aí. Jesus Cristo fala isso. Para aqueles que tivessem fé. Se vocês têm fé realmente, então acredito que vocês possam provar, né? Todos esses prodígios, tudo que os apóstolos faziam, tudo que eles faziam lá naquela geração de Jesus Cristo. Vocês podem provar isso. E eu quero que me prove, porque até hoje eu nunca vi. Nunca presenciei. Palavra, eu li ela hoje, vale a pena eu ler de novo amanhã. Oh glória! Oh glória! Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Abre essa boca para dar glória a Jesus. Eu já falei para eles. Falei, quer tocar? Toca cheio. Porque Davi, quando tocava a harpa, o demônio saía de Saul. Para que eu vou jejuar se eu não prego? Toca cheio do Espírito para tu ver. Se na nota não sai fogo. Eita glória! Eita glória! Eu estou sentindo a presença. Voltando para a questão do jejum, né? Jesus Cristo vai falar para eles, para aqueles que estavam questionando ele, né? Por que os discípulos de João jejuam muito mais do que seus discípulos, Jesus? E ele vai falar que enquanto o mestre estivesse ali com eles, era necessário. E depois Jesus Cristo vai usar de uma parábola, onde ele vai falar, não se junta um pano velho com um pano novo e um vinho novo com um vinho velho. Qual é a referência que Jesus Cristo faz ali? O jejum era uma prática dos israelitas, dentro ali do âmbito da lei, do Antigo Testamento, do primeiro pacto, que era tudo no físico. Então Jesus Cristo quis dizer o quê? Que não se podia mais, que não se podia pegar aquilo que era ali da antiga aliança, do antigo pacto que já tinha ficado para trás, porque ele já tinha trago ali o novo sentido, e se misturar ali com o Novo Testamento, com o novo pacto, com a nova aliança. Certamente, eles trazendo ali aquelas liturgias que nada tinha proveito para eles, porque o que fazia agora eles ali dentro do âmbito da nova aliança era o Espírito fazer eles lutarem contra a carne, não era mais a lei física de Moisés, onde eles faziam isso à força. Então não tinha serventia de nada para eles. Eles certamente iriam cometer o mesmo... Iriam ser o cachorro voltando a comer o próprio vômito e a porca lavada rolar na lama. É isso que iria acontecer.
e querer trazer esse jejum físico, literal, para dentro do novo pacto da nova aliança, e Jesus Cristo, ele simplesmente dá lá uma martelada na cara dele lá, dos líderes religiosos, que tudo sempre enxergava no físico e não conseguia ver nada da espiritualidade, nada do novo sentido que Jesus Cristo tinha trago para eles. E a gente tem também, né, Isaías 58, né? Isaías 58 também já vai mencionar a questão do jejum para os tempos de Jesus Cristo, né? Onde já não seria mais ali um sacrifício do corpo. Deus simplesmente ele iria negligenciar todo aquele sacrifício. E o que Deus queria deles ali era a piedade, era o amor, a misericórdia. Isaías capítulo 58 vai falar do verdadeiro jejum que Deus estava querendo deles. Certamente apontando ali para Jesus Cristo, que já não seria mais no físico, e sim no coração deles, na mente. Porque o objetivo ali era que eles obedecessem, né, o decálogo, as ordenanças de Deus, os mandamentos do Eterno. Essa era a lógica. De Jesus aqui. Oh, glória. Pastor, por que o Senhor prega assim? É Bíblia. Paulo disse, a minha palavra não consiste em persuasão de palavras humanas, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Tem que ter graça para pregar, tem que ter graça para louvar. Eu estou profetizando que Deus vai levantar um exército que vai sacudir São Paulo, vai pregar cheios do Espírito Santo. A gente vai tomar praça, a gente vai para os presídios, a gente vai para o hospital, a gente vai para a rua e pregar que Jesus está voltando e a trombeta soará. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Abre a boca, varoa. Abre a boca, profeta. Abre a boca, varoa. Jesus está voltando, né? Foi o que ele falou. Já terminamos aqui o vídeo do pastor Júnior Trovão, galera. Vou dar só as minhas considerações finais aqui, né? Como eu fiz no primeiro vídeo, né? Botando mais algumas passagens aqui e refutando ele. E mais algumas coisas aqui pra gente fechar aqui com chave de ouro nesse vídeo. Olha só, ele falou que Jesus Cristo está voltando. Aí a gente pega aqui, ó. Vamos lá. Olha só, hein? Mateus capítulo 24. Mateus 24, 14. Jesus Cristo vai falar o seguinte. Mais uma vez. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Que mundo é esse? Mundo oicomênico, conforme está aí, ó, no print. Mundo oicomênico significa o mundo habitado. Coloquei no meu primeiro vídeo e estou colocando aqui de novo para quem não assistiu o primeiro já está assistindo aqui. Aí depois ele vai falar que ele já falou lá, logo no início, dando um tiro no próprio pé. Ele falou de Colossenses capítulo 1 e afirmou para vocês aí, no vídeo, no próprio áudio dele, que o evangelho foi pretérito perfeito, passado, pregado a toda criatura debaixo do céu e da terra. E o apóstolo Paulo age de novo ali, de pretérito perfeito, passado, do qual eu, apóstolo Paulo, eu, lá na cadeia preso, escrevendo, me tornei ministro. Só que nos dias de hoje a gente tem aí um monte de gente que se torna ministro, continua se tornando ministro. E continua pregando o evangelho que já foi propagado a todo mundo habitado lá na geração de Jesus. Aí depois em Mateus 24 mesmo, no versículo 33, o que ele vai dizer aqui, ó? Olha só, no 33. Assim também, quando virem todas estas coisas, que coisas, galera? Tudo que o Flávio Josefo mencionou e que está aqui no sermão profético de Jesus. Tanto em Mateus 24 como em Lucas 21, Marcos capítulo 13. Tudo. Quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. O que significa isso? Próximo às portas. São mais de 2000 anos?
Mais de 2 milênios para ele voltar? É isso? Aí a gente pega Tiago, que vai testificar as mesmas palavras de Jesus em Mateus 24, 33, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha só, galera, aí, ó. Tô colocando aí para vocês olharem aí no vídeo aí, ó. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, vírgula, pois a vinda do Senhor está próxima, ou seja, as palavras de Tiago testificando as palavras de Jesus Cristo. Olha aí, ó. 9. Irmãos, não se queixam uns dos outros, para que não sejam julgados. Ponto. O juiz está às portas. Mais uma vez, a testificação de Tiago com relação às palavras de Jesus Cristo. Agora a pergunta que eu faço para o pastor Trovão, Júnior Trovão. Jesus e Tiago, eles foram mentirosos? Essa é a minha pergunta. Mais uma passagem. Preste atenção. Romanos capítulo 10, 17. Olha só. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, pretérito perfeito, e as suas palavras até os confins do mundo, pretérito perfeito passado. Mais uma testificação do apóstolo Paulo. E querem trazer isso para os dias de hoje. Como? Vê se faz sentido. Vê se tem lógica um negócio desse. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Olha só. É mundo oikomene, tá, galera? Romanos capítulo 10, 17 é mundo oikomene, hein? Atos capítulo 17, 31 também é mundo oikomene. Eu vou botar os prints aí para vocês analisarem. Olha só, hein? Atos 24, 5. Vamos lá. Preste atenção. Atos 24, 5. Mais um mundo oikomene, o mundo habitado deles. Olha só, hein? Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ué, se ele faz isso pelo mundo todo, ou seja, por um mundo cosmos, ele teria que ter o poder da onipresença, que era o poder do próprio Deus. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Eles chamavam de seita porque considerava ali a religião dos judeus como a religião principal. Olha só, Apocalipse 16, 13 e 14. Mais um exemplo de um mundo oikomene, mundo habitado. E olha onde seria esse grande juízo. Olha só, hein? Aqui dá o checkmate. E eu vou provar aí os prints aí no grego. Olha aí, ó. Apocalipse 16, 13 e 14. Olha aí, ó. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo. Que mundo é esse? É o mundo cosmos? Ou o mundo oikomene? A fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Onde seria essa batalha? Lá em Jerusalém, de Gog e Magog, que se deu ali no ano 70. Armado pelo próprio Império Romano, conforme vai falar no Apocalipse capítulo 20. E que foi testificado pelas próprias palavras de Jesus Cristo. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua grande desolação. É o que está escrito lá. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Olha aí, ó. Mundo oikomene também, ó. E eu estou colocando o print aí, galera, para vocês verem. Hebreus 2, 5. Olha aí. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Que mundo é esse? Oikomene. A respeito do qual estamos falando. Olha aí no grego. Olha o print. Oikomene. Voltando lá para a questão do monte, galera.
Mais uma refutação aí para o pastor Júnior. Trovão, olha só, hein? Voltando lá para a questão do monte, deixa eu falar logo antes que eu me esqueça, já era para ter falado, enquanto eu estava analisando o vídeo dele. Mas eu vou botar aqui, olha só o que João, em João capítulo 4, versículo 21, 24, olha aí, ó, o que vai mencionar aqui, ó. Olha, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo a hora. Só que o próximo para eles é um período de muito longe. Vai demorar muito ainda. Como vai demorar, cara? Muito. A hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Mas para o pastor Júnior, não, é importante subir o monte. É importante ir lá para o monte. Adorar a Deus. Adorar a Deus fisicamente. Adorar a Deus de forma literal. Para muitos que estão aí, é muito importante se batizar na água, tomar banho de piscina. É muito importante fazer todas essas liturgias, todos esses preceitos da antiga aliança, do antigo pacto para eles. É tudo importante isso. Adorar o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos os que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque aqueles que estavam fora da casa de Judá não tinham menção nenhuma de quem era Deus. Não tinham menção nenhuma, mas Jesus Cristo sabia muito bem que para se cumprir ali as profecias, eles precisavam ser resgatados. Então por isso que a partir dos judeus o evangelho, as boas novas chegariam até eles. Por isso que Jesus vai falar isso. Para se cumprir a profecia de Amós, Ezequiel 34, Ezequiel 37, Ezequiel 39, né, e outras profecias. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Quando se fala que adorar em espírito e em verdade, galera, faz o pareamento ali. Tem uma ligação ali com Romanos capítulo 12, onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito do culto racional que eles deveriam ter. Que não tinha nada a ver com o emocionalismo carnal, físico. Era o culto racional, o entendimento na mente, do espírito do próprio Deus, a razão, a lógica. Que eles deveriam lutar contra todos os prazeres deles, os desejos deles, a natureza humana caída deles, né? Do qual eles herdaram ali de Adão. E é isso, galera. É isso. Aí a gente vai lá. Olha só, hein? Preste atenção, hein? Só pra gente finalizar. Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, 3 eu já li logo no início, né? Mas eu vou ler de novo. Ó, 1, 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e as guardam em nela o que está escrito, porque o tempo está próximo. Vê se está escrito que o tempo vai demorar pra caramba. Vê se está escrito isso. Olha como que o tempo vai demorar muito. Apocalipse 22, 7. Olha só o que vai falar o 22, 7. Olha só, hein? E muitos ainda falam assim, não, Alexandre, mas é só os primeiros 4 livros. Lá no final não tem nada a ver isso, não. É outra coisa. Mas se a gente vai lá para o 22, ó. É a mesma coisa, meu mano. Não foge nada. Olha aí, ó. Versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia. De onde? De toda a Bíblia? Ou do livro do Apocalipse? Olha aí, ó. E eles querem trazer essa palavra em breve por um longo período de tempo, ou seja, mais de 2000 anos. Mais de 2 milênios. Olha aí, ó. Versículo 12 de Apocalipse 22, olha o que vai falar, ó. Eis que venho em breve, mais uma vez. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ele fala isso para quem? Para nós aqui nos dias de hoje, ou ele fala isso para as 7 igrejas da Ásia, do qual ele já estava prestes a vir em Parúzia, trazendo juízo e justiça, e levá-los para a Nova Jerusalém.
Apocalipse 22, 20, olha o que ele vai falar no versículo 20, olha só. Olha aí, ó. Aquele que dá testemunho destas coisas diz o seguinte, abre aspas, sim, venho em breve, fecha aspas. Pastor Júnior, não é possível que o senhor não venha saber o significado da palavra em breve. Não é possível que as pessoas não venham saber o significado da palavra breve, né? Eu não preciso colocar aqui um dicionário para mostrar para vocês o que significa vir em breve, estar às portas, cedo venho logo. Não preciso fazer isso, né? Tenho necessidade de fazer isso? Tenho. Será? Acho que não, né? Acho que não, né? Mas é isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aí, né? E agradeço a todos que estão assistindo, todos que se inscreveram, que estão se inscrevendo aí no meu canal, que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado aí pelas refutações, muito obrigado pelas mensagens que vocês têm colocado, até aqueles que são contra as minhas ideias, né? É construtivo porque muitas perguntas que fazem, ou até mesmo em me refutar, faz eu pensar, querer pensar, né? Faz eu querer raciocinar mais e aprender. E eu acabo aprendendo também com a galera que está aí inscrita no meu canal. Para mim é uma satisfação muito grande, eu faço isso com muito carinho, com muito prazer. Esses vídeos para todos vocês aí, galera. Valeu? E já aproveita aí quem está entrando no canal pela primeira vez, já aproveita e se inscreva no canal. Beleza? Estou realizando essa série aí, onde eu entro no canal de YouTube, né? De pastores, que vem a estar aí dentro da escatologia futurista, e eu vou lá trazendo as minhas refutações, utilizando ali, né, a ferramenta Escatologia Preterista Completa. Valeu, galera! Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, hein? Fui!